O relógio da velha estação marcava 6h43 da manhã, quando Helena atravessou a calçada com passos firmes, embora o coração tremesse sob o peso invisível das lembranças. A neblina fina escondia parte do sol, e as pessoas apressadas pareciam não perceber a mulher de cabelos presos em um coque simples, o casaco gasto e as mãos marcadas por anos de trabalho. Ninguém imaginaria, ao vê-la, que aquela mulher já havia conhecido a fome, o abandono e a humilhação, e que, apesar disso, carregava dentro de si algo que o mundo ainda não tinha visto, uma dignidade que nenhuma dor havia conseguido apagar. Helena nasceu no subúrbio de uma cidade grande, em uma casa que cheirava a café requentado e madeira úmida. Seu pai fora embora quando ela tinha apenas 8 anos, deixando para trás uma mãe silenciosa e doente, que tentava sobreviver costurando roupas velhas para vizinhas. Foi nesse ambiente que Helena aprendeu a transformar o pouco em tudo. Um pedaço de pão repartido virava banquete, um gesto de carinho valia mais que um presente. A pobreza moldou seu caráter, mas também a tornou invisível aos olhos de uma sociedade que só enxerga quem tem brilho e aparência. Durante a adolescência, ela estudava de manhã e limpava escritórios à tarde. Nunca reclamava. Sabia que para alguém como ela, o caminho não seria pavimentado com sorte. Mas Helena tinha uma fome, não de comida, e sim de mudança. Observava as pessoas de terno passarem pela rua com pastas e sorrisos automáticos, imaginando o que era viver sem medo do amanhã, e prometia a si mesma que um dia, de alguma forma, chegaria lá. A vida, no entanto, raramente cumpre promessas. Aos 21, a mãe de Helena adoeceu gravemente, e o hospital público se tornou o segundo lar. Entre panos de chão e plantões noturnos, ela lutava contra o tempo, vendendo o que tinha e o que não tinha para pagar remédios que o governo nunca entregava. Quando a mãe morreu, Helena ficou só, mas não vazia. Havia algo dentro dela, uma chama silenciosa que dizia: ainda não acabou. Foi nessa época que ela conseguiu um emprego como auxiliar de limpeza em uma empresa de importados de luxo. O contraste era cruel. Ela limpava mesas de mármore onde pessoas falavam de viagens a Paris enquanto mal tinha o que comer. Mesmo assim, observava tudo. Prestava atenção nas roupas, nos gestos, nas palavras. Aprendeu em silêncio como os poderosos se comportavam. Aprendeu também que gentileza era artigo raro entre aqueles que nunca precisaram pedir ajuda. Durante 5 anos, Helena foi apenas a moça da limpeza. Cumpria turnos dobrados, enfrentava o preconceito e ainda assim mantinha um sorriso discreto no rosto. Até que um dia, o destino cruzou seu caminho com o de alguém que mudaria tudo. Sr. Augusto Nogueira, um empresário de renome, dono de uma rede de restaurantes finos. Ele a observou certa manhã enquanto ela varria o corredor do escritório com fones de ouvido e uma postura de quem carregava o mundo nos ombros, mas se recusava a tombar. Augusto, um homem frio, mas de visão aguçada, viu nela algo que outros ignoravam: competência e caráter. Aos poucos, começou a conversar com Helena, primeiro por curiosidade, depois por admiração. Quando soube de sua história, decidiu lhe dar uma chance. Tenho uma vaga em um dos meus restaurantes. Não é glamurosa, mas é um começo. Vá e mostre quem você é. E assim, ela foi. Helena passou a trabalhar como atendente em um restaurante de luxo no centro da cidade. O tipo de lugar onde cada prato parecia uma obra de arte, e o preço equivalia a 1 mês do salário dela. No início, sentia-se deslocada. Os clientes ricos a olhavam de cima. Alguns garçons zombavam de seu jeito simples, e as colegas cochichavam às suas costas. Mas ela resistiu. Aprendeu os nomes dos vinhos, os códigos dos talheres, e com o tempo, dominou o ambiente com uma elegância discreta. Foi também ali que ela reencontrou as vozes do passado, aquelas que, mesmo em silêncio, ainda diziam que ela nunca seria uma delas. O uniforme impecável e o cabelo preso não bastavam para apagar as cicatrizes da pobreza. Ainda assim, havia algo em seu olhar que desarmava até os mais arrogantes. Uma calma que vinha da certeza de quem já enfrentou a fome e sobreviveu. O destino, porém, guardava um novo teste. Em uma noite fria de sábado, o restaurante recebeu uma reserva especial, um grupo de empresários, políticos e influenciadores que vinham celebrar o fechamento de um contrato milionário.
Era o tipo de noite em que o lugar se transformava num palco de vaidade. As luzes mais intensas, o perfume caro no ar, as risadas forçadas que escondiam ambição e soberba. Helena, como sempre, manteve sua postura serena, mas algo naquele ambiente lhe causava desconforto. Quando os convidados começaram a chegar, um detalhe a fez perder o ar. Entre eles estava Laura, sua antiga colega de escola, a garota que, anos atrás, a ridicularizava por usar o mesmo sapato furado durante meses. Laura agora era assessora de um dos empresários da mesa. Ao vê-la, franziu o senho, olhou de cima a baixo e deu um sorriso enviesado. "Você trabalha aqui? Que interessante", disse, com um tom carregado de desprezo. Helena apenas respondeu com um leve aceno e um sorriso contido, o mesmo que aprendeu a usar quando a vida tentava machucá-la. Mas dentro dela, algo se remexia. O passado parecia querer sentar àquela mesa também. Enquanto servia os pratos, ouviu os risos abafados. Um dos homens, com arrogância estampada no terno caro, cochichou algo para Laura, que gargalhou alto o suficiente para que todos ouvissem. "Parece que até a moça da faxina virou garçonete agora. É a meritocracia em ação", ironizou. A mesa inteira caiu na risada. Helena sentiu o rosto queimar, mas manteve o controle. O coração batia rápido, mas sua mente permaneceu fria. Sabia que se reagisse, seria a funcionária mal educada. Então, respirou fundo, recolheu os pratos com delicadeza e se afastou, como quem guarda a dor num lugar onde ninguém mais pode tocá-la. O gerente percebeu o constrangimento, mas nada fez. Afinal, clientes assim eram importantes demais. E naquele instante, Helena entendeu algo profundo. Existem humilhações que só a dignidade pode responder. Mas o universo tem um jeito curioso de equilibrar as coisas. 2 dias depois, uma carta chegou ao restaurante, vinda diretamente do escritório central da rede. Era um convite para um evento especial, o jantar de gala dos investidores, no restaurante principal da marca. E, para surpresa de todos, o nome de Helena estava entre os convidados. Os colegas acharam que era engano. Uma garçonete em um jantar de luxo? Deve ter sido um erro de digitação, diziam. Mas não era. Augusto Nogueira, o dono da rede, aquele que um dia acreditou nela, havia pessoalmente incluído seu nome. Helena hesitou, desconfiada, mas algo dentro dela dizia que deveria ir. E foi. No sábado seguinte, ela entrou no mesmo tipo de restaurante que costumava limpar, só que dessa vez não como funcionária, mas como convidada. Usava um vestido simples, porém elegante, que ela mesma costurara nas noites em que o sono não vinha. O cabelo, solto e leve, refletia a luz dourada do salão. Alguns rostos conhecidos se viraram, confusos. Entre eles, Laura, que, ao reconhecê-la, soltou um riso disfarçado de surpresa. "Helena, você aqui? O evento é só para convidados da diretoria", disse, tentando soar educada. Helena apenas sorriu. "Sim, e fui convidada." Naquele momento, algo mudou no ar. O destino havia começado a escrever o segundo ato da história, o que transformaria a humilhação em lembrança e a dignidade em triunfo. O salão principal estava banhado por uma luz dourada, que se misturava ao som suave de um piano ao fundo. Garçons deslizavam entre as mesas como sombras elegantes, equilibrando taças e bandejas com precisão quase coreografada. O ar exalava o aroma de pratos caros. Trufas, vinhos importados e especiarias que Helena só conhecia de nome, mas nunca tivera o privilégio de provar. Ao cruzar a entrada, um silêncio curioso pareceu se formar ao redor dela. As pessoas, acostumadas a enxergar apenas status, olhavam intrigadas para aquela mulher de postura simples, mas olhar firme. O vestido que usava não tinha etiqueta famosa, mas possuía algo que nenhum deles podia comprar: significado. Cada costura contava uma história de luta. Helena respirou fundo, sentindo o coração pulsar no peito como se tentasse sair dali. Por um instante, pensou em recuar. Não pertencia àquele mundo de cristais e talheres prateados. Mas lembrou-se das palavras que ouvira de Augusto meses antes. "A elegância não está no dinheiro, Helena. Está em como você se comporta quando todos tentam te fazer sentir menor." Essas palavras ecoaram como um mantra, enquanto ela se aproximava da mesa reservada para os convidados especiais. O evento reunia os maiores investidores da rede, homens e mulheres de ternos impecáveis, sorrisos ensaiados,
e olhares calculados. Entre eles novamente estava Laura, a antiga colega de escola e atual assessora de um dos diretores. Ao ver Helena aproximar-se, seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e malícia. "Ah, que interessante", disse Laura, cruzando as pernas e inclinando o corpo levemente, o suficiente para que todos à mesa pudessem ouvir. "Eu não sabia que o restaurante agora estava convidando o pessoal do atendimento também. Que inclusivo." As risadas discretas ao redor soaram como pequenas facadas. Helena manteve a calma. Sentou-se com graça, observando cada gesto, cada olhar que tentava colocá-la no lugar de onde achavam que ela nunca deveria ter saído. O garçom se aproximou para servir o vinho e Laura aproveitou para completar o ataque. "Cuidado, querido. Acho que ela pode estar mais acostumada com café preto do que com Sauvignon Blanc", disse, sorrindo com os lábios, mas não com os olhos. Mais risadas, olhares cúmplices. O tipo de zombaria que o dinheiro acredita ter o direito de fazer. Helena sentiu o nó na garganta, mas não reagiu. Apenas olhou para o copo diante de si. O vinho refletia a luz do salão, e por um instante ela viu no reflexo não apenas o rosto cansado, mas o caminho que havia percorrido até ali. Tudo o que suportara, tudo o que perdeu. Enquanto as conversas continuavam, uma voz no microfone anunciou a chegada do anfitrião da noite. Sr. Augusto Nogueira. O salão se silenciou. O homem subiu ao palco, elegante e confiante, com aquele olhar que parecia enxergar mais do que as pessoas diziam. "Senhoras e senhores", começou ele, "esta noite celebramos mais um ano de conquistas. Mas o verdadeiro sucesso de uma empresa não se mede apenas por números ou contratos. Mede-se pelas pessoas que a sustentam." Um murmúrio percorreu o salão. Helena manteve os olhos fixos em Augusto, sem saber se deveria sentir orgulho ou medo. "Ao longo dos anos", continuou ele, "encontrei profissionais de todas as áreas, mas raras vezes encontrei alguém que me lembrasse o verdadeiro valor da humildade, da persistência e da dignidade. Hoje, quero reconhecer publicamente uma dessas pessoas." Laura ajeitou o cabelo, acreditando por um segundo que o elogio era para ela. Helena apenas permaneceu imóvel. "Essa pessoa começou conosco de baixo, e quando digo de baixo, é porque ela literalmente limpava os corredores desta empresa", disse Augusto fazendo uma pausa dramática. "Mas nunca limpou apenas o chão. Ela limpou o ar pesado do desrespeito e o substituiu por ética, trabalho e fé." Um burburinho tomou conta do salão. "Estou falando de alguém que transformou cada dificuldade em aprendizado. Uma mulher que nunca pediu favores, apenas oportunidades. E hoje, depois de anos de dedicação, é um exemplo do que significa crescer com honra." Laura empalideceu. Os olhos dela se arregalaram quando Augusto concluiu. "Senhoras e senhores, por favor, recebam Helena Ramos." O aplauso começou tímido, mas logo ecoou por todo o salão. Alguns batiam palmas por educação, outros por verdadeira admiração. Helena ficou paralisada por alguns segundos. Não esperava aquilo. O dono da rede, o homem que mudara o rumo da sua vida, agora a colocava diante de todos como símbolo de superação. Augusto desceu do palco, caminhou até ela e entregou um envelope. "Aqui está o contrato de promoção, Helena. A partir de hoje, você será responsável pelo novo programa de treinamento da rede", disse sorrindo com orgulho. "Ninguém melhor que você para ensinar o valor do respeito e da empatia." Helena mal conseguiu responder. As lágrimas se acumularam nos olhos, e um silêncio emocionado tomou conta da sala. Mas nem todos compartilharam da emoção. Laura, visivelmente desconcertada, forçou um riso. "Olha só, que história bonita. Da limpeza à gerência. Parece até roteiro de novela." O tom era de ironia, mas agora ninguém riu. O ambiente havia mudado. As pessoas, antes cúmplices, agora a observavam com certo desconforto. Helena apenas olhou para Laura com serenidade. "Às vezes a vida imita a arte, Laura", respondeu com voz firme. "A diferença é que na vida real a gente não precisa de aplausos. Basta dormir com a consciência tranquila." O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer gargalhada, mas o constrangimento ainda não havia terminado. Durante o jantar, os comentários começaram a circular. Alguns elogiavam a humildade de Helena, outros cochichavam que aquilo era marketing emocional. E, como sempre, Laura não conseguiu se conter. "Você teve sorte, Helena. Augusto sempre gostou de histórias tristes.
Isso vende bem, sabia? Disse erguendo a taça de vinho. Mas me diga, o que uma mulher que passou a vida esfregando o chão pode ensinar sobre liderança? Helena pousou calmamente o guardanapo sobre a mesa, levantou-se e olhou ao redor. Todos os olhares estavam sobre ela. Posso ensinar, começou, que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela veste, mas pelo que ela supera. Que o brilho do ouro não apaga a sujeira da arrogância. E que, às vezes, o chão que vocês desprezam é o mesmo que sustenta o teto onde se sentam para julgar os outros. As palavras caíram como pedras no silêncio. O som do piano cessou. Laura, pálida, tentou disfarçar o constrangimento, mas a força de Helena já havia tomado conta do ambiente. Era como se cada sílaba carregasse o peso de todas as humilhações suportadas ao longo da vida. E, finalmente, a justiça silenciosa das almas que resistem sem ódio. Helena então olhou para Augusto e disse baixinho: "Obrigada por ter acreditado." Ele sorriu. "Eu só enxerguei o que o mundo não quis ver." O jantar seguiu, mas nada mais foi igual. A atmosfera de vaidade cedeu lugar a uma mistura de respeito e introspecção. Helena havia feito mais do que falar. Havia exposto com dignidade o lado feio do orgulho humano. Contudo, o destino ainda tinha mais uma virada reservada. Uma última cena capaz de mostrar que a verdadeira grandeza não está em revidar, mas em perdoar. A música suave voltou a preencher o salão, mas algo havia mudado. O ambiente que antes transbordava arrogância, agora respirava silêncio e desconforto. Helena permanecia de pé, observando rostos que, minutos antes, zombavam dela, e agora pareciam procurar um lugar para esconder os próprios olhares. Laura desviava o olhar para o prato, o rubor subindo-lhe ao rosto. O orgulho a impedia de admitir o erro, mas a vergonha era evidente. Ainda assim, dentro dela, crescia um ressentimento surdo, o mesmo tipo de veneno que alimenta a vaidade ferida. Helena sabia que sua fala tinha tocado algo mais profundo do que o ego daquelas pessoas. Tinha desarmado o salão inteiro, lembrando a todos que, no fundo, a vida sempre encontra um jeito de equilibrar o que é justo. Augusto aproximou-se dela discretamente. "Você foi extraordinária, Helena", sussurrou, e manteve a classe, mesmo quando eles perderam a própria. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Às vezes a melhor resposta é apenas não se deixar igualar. Ele assentiu e juntos retornaram à mesa. O jantar seguiu entre pratos refinados e um silêncio que mais parecia um espelho da consciência de cada convidado. Porém, a noite ainda reservava um momento que ninguém esperava. Durante a sobremesa, Augusto pediu a palavra novamente. O microfone foi-lhe entregue e o salão voltou a se calar. "Antes de encerrarmos esta noite, quero contar uma breve história", disse ele, olhando diretamente para Helena, que apenas abaixou os olhos, sem entender. "Há muitos anos, quando a rede de restaurantes ainda estava engatinhando, eu conheci uma mulher que trabalhava limpando escritórios durante a madrugada. Eu costumava sair tarde do trabalho, e ela sempre estava lá, varrendo, esfregando, cuidando para que o lugar estivesse impecável no dia seguinte." Ele fez uma pausa. "Uma noite, ao sair, percebi que havia deixado minha carteira em cima da mesa. Quando voltei, encontrei-a na mão dela. Ela poderia ter simplesmente levado o dinheiro. Mas não. Ela ficou esperando por mais de 1 hora até que eu voltasse. Me entregou a carteira e disse: 'O que é dos outros não me pertence. Se eu quiser mudar de vida, vou fazer do meu jeito.'" O salão permaneceu em silêncio absoluto. "Essa mulher", continuou ele, "me ensinou o que realmente significa ter integridade. E é por isso que eu nunca esqueci o nome dela, Helena Ramos." Os olhos de todos se voltaram para ela novamente, agora com genuína admiração. Até Laura, sem saber onde enfiar as próprias mãos, parecia pequena diante da grandeza daquela lembrança. Augusto prosseguiu: "E é por isso que, a partir de hoje, além do cargo de coordenadora de treinamento, ela também será embaixadora do novo programa social da nossa rede, voltado a mulheres em vulnerabilidade. Um projeto que vai levar oportunidade, dignidade e esperança para quem mais precisa." O anúncio foi seguido por um aplauso forte e prolongado. Alguns se levantaram, outros se emocionaram. Helena, no entanto, permanecia imóvel, como se o tempo tivesse parado. Lágrimas discretas escorriam-lhe pelo rosto. Eu não sei o que dizer", murmurou, tentando conter a emoção. "Só sei que tudo o que vivi, toda a dor que passei, agora faz sentido." Augusto colocou uma mão sobre o ombro dela. "Às vezes,
O sofrimento é apenas o caminho que a vida usa para nos preparar para algo maior. As palavras dele ecoaram fundo. Helena olhou ao redor e viu os rostos mudados, menos arrogantes, mais humanos. Foi então que um garçom se aproximou e, hesitante, entregou-lhe um pequeno bilhete. A senhora deixou isso cair na entrada, disse. Helena abriu o papel e por um instante o coração disparou. Não era dela. A caligrafia era delicada e o papel perfumado. No topo, lia-se: "Desculpe-me." Ela olhou em volta. Laura estava de pé, a alguns metros de distância, segurando uma taça com as mãos trêmulas. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora estavam marejados. Laura respirou fundo, aproximando-se devagar. Cada passo parecia pesar toneladas. Quando parou diante de Helena, o salão novamente se calou. Começou ela, com a voz embargada. "Eu preciso te pedir desculpas." Helena ficou em silêncio, observando-a. "Eu fui cruel. Te julguei quando não sabia nada sobre você. E o pior..." Laura hesitou, as lágrimas agora escorrendo. "O pior é que, no fundo, eu sempre te admirei. Sempre quis ter a sua força." Aquelas palavras quebraram o gelo mais espesso. Não havia mais vencedores nem vencidos. Apenas duas mulheres diante do espelho do próprio passado. Helena respirou fundo. Poderia humilhar Laura, revidar as ofensas, devolver o que havia recebido. Mas, em vez disso, deu um passo à frente e disse: "O mundo já é cruel demais, Laura. Não precisa de mais ódio." Que a abraçou. O gesto foi simples, mas devastador. No salão, algumas pessoas choraram discretamente. Augusto observava de longe com um misto de orgulho e ternura. Laura soluçava no ombro de Helena. "Eu não mereço o seu perdão." "Talvez não", respondeu Helena com serenidade. "Mas se a gente só perdoasse quem merece, o perdão não teria valor algum." Aquela frase atravessou o salão como um raio. Era impossível permanecer indiferente. Minutos depois, as duas sentaram-se lado a lado. O jantar seguiu em clima de reconciliação. O piano voltou a tocar, desta vez, uma melodia mais leve, quase celestial. Enquanto o evento chegava ao fim, Helena olhou pela janela. As luzes da cidade refletiam no vidro, e ela viu o próprio rosto misturado ao brilho da noite. Sorriu. Lembrou-se da menina que um dia varreu corredores escuros, sonhando com uma chance, e percebeu que talvez o sonho nunca tivesse sido sobre sucesso ou reconhecimento, mas sobre paz. Ao sair do restaurante, um vento leve soprou. Ela ergueu o rosto para o céu e respirou fundo, sentindo o cheiro da noite e do futuro. Mas antes que pudesse ir embora, uma figura se aproximou. Era Ricardo, o gerente do restaurante onde ela havia sido humilhada semanas antes. Ele parecia envergonhado, segurando um envelope nas mãos. "Helena, eu soube do que aconteceu aqui hoje. Queria te dizer que eu errei. Fui covarde naquele dia. Devia ter te defendido." Helena o olhou com calma. "Às vezes o silêncio machuca mais do que as palavras, Ricardo. Mas você veio, e isso já é um começo." Ele estendeu o envelope. "É uma carta de recomendação que eu escrevi para você. Sei que agora não precisa mais disso, mas é o mínimo que posso fazer." Helena sorriu e aceitou. "Obrigada. E sabe de uma coisa? O mundo precisa de mais começos." Os dois se despediram com um aperto de mãos. Enquanto caminhava pela calçada, Helena percebeu algo curioso. As pessoas que passavam por ela não sabiam quem ela era, e talvez nunca soubessem. Mas, pela primeira vez, isso não importava, porque o valor dela já não precisava mais ser provado. Naquela noite, o vento levou consigo o peso dos anos de humilhação, como se o universo, enfim, tivesse devolvido o equilíbrio que ela tanto merecia. E no alto de um prédio, atrás das janelas iluminadas, algumas pessoas ainda comentavam sobre a mulher que calou um salão inteiro sem levantar a voz. Elas nunca saberiam que o segredo de Helena não estava nas palavras, mas na capacidade rara de permanecer gentil mesmo quando o mundo tenta endurecer o coração. Dias depois daquela noite inesquecível, a história de Helena correu como um vento leve, sem escândalos, sem manchetes. Mas, de alguma forma, espalhou-se entre pessoas que precisavam acreditar que ainda existiam finais justos neste mundo. O vídeo do evento, gravado discretamente por um dos convidados, viralizou nas redes sociais. Não pela humilhação que ela sofreu, mas pelo silêncio que impôs quando escolheu não revidar. A legenda dizia apenas: "Ela foi humilhada em público,
e respondeu com a grandeza de quem sabe quem é. Em poucas horas, os comentários inundaram a internet. Pessoas relatavam histórias parecidas, falavam de injustiças sofridas, de recomeços silenciosos. A figura de Helena tornou-se símbolo de resistência, mas acima de tudo de humanidade. Enquanto isso, ela continuava com sua rotina. Não buscava fama nem aplausos. Acordava cedo, tomava o café preto forte como sempre e seguia para o trabalho no novo escritório da empresa, um lugar que agora ajudava dezenas de mulheres a reencontrarem o próprio valor. O projeto social, batizado de Renovar, havia se tornado realidade em tempo recorde. Em poucas semanas, dezenas de participantes se reuniam em salas simples, aprendendo não apenas sobre capacitação profissional, mas sobre autoconfiança, dignidade e esperança. Helena olhava para cada uma delas e via um pedaço do seu próprio passado. Via olhares cansados, mãos trêmulas, corações desconfiados da bondade do mundo. E era ali, no brilho tímido de cada sorriso, que ela sentia a verdadeira vitória, aquela que não se mede em cargos ou títulos, mas em vidas transformadas. Certa tarde, enquanto orientava um grupo, uma jovem chamada Sara se aproximou com os olhos marejados. Dona Helena, disse ela hesitante, a senhora acredita que uma pessoa pode mesmo recomeçar, mesmo depois de errar tanto? Helena sorriu. Eu acredito sim, porque recomeçar não é apagar o passado, é aprender a caminhar com ele sem deixar que ele te prenda. Sara chorou, abraçando-a com força, e naquele abraço Helena entendeu que o que viveu, as humilhações, as dores, as quedas, tudo tinha se transformado em sementes. Meses depois, o restaurante La Rochelle fechou as portas. Os comentários diziam que o público havia mudado, que as pessoas estavam cansadas de lugares onde a vaidade valia mais do que o respeito. Laura, por sua vez, deixou o cargo que ocupava, viajou para o interior e ninguém mais ouviu falar dela. Até que, um ano depois, Helena recebeu uma carta. O envelope era simples, o selo gasto. Dentro, havia uma folha escrita à mão. Helena, eu segui o seu conselho. Tentei ser menos dura, mais humana. Estou trabalhando em uma escola rural, ensinando culinária para meninas carentes. Acho que finalmente entendi o que você quis dizer naquela noite. Obrigada por ter me perdoado quando eu mais merecia o contrário. Laura. Helena leu aquelas palavras devagar com um nó na garganta, guardou a carta na gaveta e olhou para o céu pela janela. O sol se escondia, tingindo o horizonte de laranja e ouro. E foi ali que ela percebeu, pela primeira vez em muitos anos, que a dor não doía mais. Ela pegou o velho avental que ainda guardava desde o tempo das faxinas. Estava manchado e gasto, mas simbolizava o início de tudo. Dobrou-o cuidadosamente e colocou numa caixa de madeira, junto com uma pequena fita azul que pertencia à mãe. Colou uma etiqueta. Não é o que você tem, é o que você se torna. Numa manhã de domingo, Helena caminhava pela praça central quando foi parada por uma equipe de TV. Desculpe, a senhora é Helena Ramos, certo? A do vídeo? Ela sorriu, tímida. Eu sou sim, mas prefiro que as pessoas me conheçam pelo que faço, não pelo que viralizou. O repórter riu meio sem graça. As pessoas se inspiraram na sua história. O país inteiro viu o vídeo da mulher que foi humilhada e respondeu com dignidade. Como se sente com isso? Helena pensou por um instante e respondeu. Eu só fiz o que qualquer um pode fazer. Escolher não devolver ódio. Quando você entende que ninguém tira o seu valor, o mundo perde o poder de te ferir. As palavras dela foram exibidas na televisão e mais uma vez tocaram corações. Mas Helena nem viu a matéria. Estava ocupada demais ajudando outra mulher a escrever seu primeiro currículo. Certa noite, ao voltar para casa, encontrou Augusto sentado na varanda, com 2 xícaras de café fumegante. Está tarde, disse ele sorrindo. É que o grupo novo me fez perder a hora. Helena respondeu, sentando-se ao lado dele. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, observando as luzes distantes da cidade. Sabe, Augusto, ela disse olhando para o horizonte, se alguém me dissesse, anos atrás, que eu estaria aqui hoje, eu riria. Talvez seja isso que torna a vida bonita, respondeu ele. Ela nunca avisa quando vai te surpreender. Ela riu de leve, apoiando a cabeça no ombro dele. Eu aprendi que as cicatrizes não são o fim da história, são só a prova de que a gente sobreviveu. E o silêncio que se seguiu foi de paz.
Não a paz que vem da ausência de dor, mas a que nasce quando a alma entende que tudo, absolutamente tudo, teve um propósito. O vento soprou de novo, balançando as cortinas e levando consigo o último traço de tristeza. Naquela noite, Helena dormiu com um sorriso leve, o mesmo sorriso que um dia sua mãe teve, o sorriso de quem finalmente encontrou o próprio lugar no mundo. Na tela preta que fecha a história, uma frase simples aparece: a verdadeira vitória é permanecer bondoso num mundo que te ensinou a endurecer. E foi assim que a mulher humilhada num restaurante de luxo ensinou ao mundo inteiro o valor de uma alma nobre.